Estamos de volta com um bate-papo para você que vive com a sensação de não andar e não sair do lugar. Para reconhecer e saber como mudar essa situação, eu conto com a ajuda de um médico. Um médico com uma especialidade complexa, psiquiatria. Mas também ele é escritor, também ele é palestrante, é um best-seller no nosso país e meu querido amigo, Roberto Chiniachik. E com dois representantes desta arte que eu acho que talvez seja das mais importantes na vida de todos nós, que é o palco. Nós trabalhamos com comunicações, são referências da dramaturgia do nosso país. Os atores Felipe de Carolis, que vou roubar o casaco dele, e Marco Antônio Pâmio, que já é sócio aqui do programa. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Roberto, você agora lança um livro que fala sobre dar murro em ponta de faca. Você tem algum exemplo prático para falar disso? Tenho vários. Eu cito, por exemplo, muitos dos nossos amigos falam assim: Roberto, eu não sei o que eu faço para o meu filho comer melhor. Parece que quanto mais eu falo, mais ele come trash food. As pessoas no casamento, puxa, quanto mais eu tento corrigir o casamento, mais parece que eu afundo. As pessoas de empresas, quanto mais eu trabalho, mais eu arrebento minha empresa, menos eu tenho tempo para curtir minha vida. Ser um empresário no Brasil é como ser um gladiador, né? Quanto mais ele luta, mais ele tem a chance de morrer. Então eu resolvi escrever esse livro para ajudar as pessoas a pararem de dar murro em ponta de faca, que eu acho que é a expressão que mais representa. E eu tenho ficado muito tempo fora do Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, né? Assim, como é que eu faço para o casamento andar? Como é que eu faço para a empresa andar, né? E é interessante porque hoje a gente vê muita gente trabalhadora, muita gente apaixonada pelo marido, pela esposa, muitos pais presentes. Esse dia eu estava conversando com... O meu filho Ricardo casou e eu estava conversando com o padre. Ele falou assim: Roberto, antigamente só a mãe levava o filho na missa das crianças. Hoje os pais levam. E esses pais amorosos, parece que eles não conseguem transformar o amor deles em uma educação amorosa, afetiva, carinhosa. Concordo, Roberto, concordo mesmo. Mostra a capa do livro do Roberto. Aliás, olha, Rony, eu vim aqui até por uma questão de superstição. É a minha primeira entrevista em televisão, Rony. Porque o Rony me dá sorte. Obrigado, Roberto. Obrigado. Não contando a nossa idade, mas você me ajuda a lançar, a divulgar o livro. Outros livros, né? Tenho 73 anos de idade. Bem vivido. Isso, não sei. E eu 65. Ah, que lindo. Menino. Meninos. Bom, Felipe, você e o Pâmio, vocês estão em cartaz com Céus. De que fala esse texto? Céus é um texto do Wajdi Mouawad, que é um autor franco-libanês. A gente, como estrutura macro, a gente fala sobre antiterrorismo. Nós somos 5 membros de uma célula antiterrorista. Esse é o Isaac Bernard, em cena. A gente trabalha numa célula antiterrorista. Na verdade, os personagens deles trabalham. Eu chego para substituir o personagem do Aderbal Freire Filho, que se suicida, e a respeito de um ataque iminente nas 8 principais cidades do mundo. A partir daí, nós temos 2 pistas a seguir. Uma pista poética, uma pista que está ligada às artes plásticas, que está ligada ao Tintoretto, que é um pintor muito conhecido mundialmente, aqui no Brasil nem tanto, que é um serviço que eu acho que a peça também faz, culturalmente falando, de mostrar ao Brasil esse pintor tão famoso. E uma pista religiosa, uma pista que aí a gente vai debater o preconceito religioso. Aliás... Essa pista ligada ao islamismo. Ao islamismo. Que parece, no caso aqui da história, né, do conflito principal da peça, a pista que seria mais óbvia, né? Uma célula terrorista de muçulmanos, de islamistas extremistas.
Vocês estão ali no Teatro Vivo? Teatro É Vivo. perto de casa, eu moro no Morumbi, a gente desce, eu vou passar lá para ver. A gente está esperando você. Porque o teatro é maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. Você tem que ir na Shukri Zaidan 2460 a partir das sextas-feiras às 8 da noite, sábados às 9 da noite e domingos às 6 horas da tarde. O espetáculo Céus está lá no Teatro Vivo. Lembrando que a gente fica só até o dia 10 de dezembro. Até 10 de dezembro, corre, porque senão você vai perder um texto maravilhoso. Porque você sabe, Roberto, o que eu acabei de ouvir do Pam e do Felipe, que as questões políticas, eu acho que estão muito ligadas à intolerância. E eu acho que não é só essa geração, muitas gerações tentam se livrar disso e não conseguem. Dá para a gente considerar acabar com a intolerância numa situação de dar murro em ponta de faca é necessário? Isso. Os diplomatas fazem isso. A gente tem que saber separar, né? O que é uma persistência equivocada, que é o murro em ponta de faca, e o que é uma determinação. Então, quando a gente está falando de intolerância, a gente teve o tempo todo episódios contra a agressão contra as mulheres, agressão contra negros, agressão contra jovens, agressão contra idosos. A gente está desumanizando a humanidade. Porque o que as pessoas não percebem é assim, o direito que algumas pessoas falam, não, homossexuais, então não pode homossexual, não pode jovem, daqui a pouco não pode nada. Ou seja, e a gente tem que ser muito radical, a gente tem que ser muito rígido. E eu acho impressionante, eu tenho lá no meu Facebook quase 500 mil likes, né? E é impressionante, eu coloco algo para defender a mulher contra essa violência, o que tem de gente que vai... Roberto, você não sabe que essa mulher... Esses dias, a violência contra o negro. Roberto, você não sabe que ele... Ou seja, as pessoas elas estão perdendo o parâmetro, elas estão perdendo... Assim, e nós temos que ter a coragem de se emocionar. A gente está perdendo a coragem de se indignar. E quando a gente perde a coragem de se indignar, a gente perde a humanidade. E as pessoas estão perdendo a humanidade. E é interessante, eu tenho andado muito no Vale do Silício. E assisti uma palestra de um empreendedor chinês que fabrica robôs para o governo. E ele falando na palestra, o governo chinês me dá a verba que eu quiser para produzir robôs soldados. E robô soldado tem uma pequena função de preservar as vidas dos chineses. Mas a maior função é machucar, ferir o mais possível as pessoas do outro lado. E as pessoas falam isso numa palestra, acham normal. E se a gente não fizer isso, a gente começa a odiar o filho que não é o primeiro da classe, odiar a filha que não tem um casamento, odiar o filho. E a gente não percebe que isso está entrando dentro da casa, Roberto, dentro dos amores. O conceito desse programa, você sabe que você é meu amigo de muitos anos. O conceito desse programa é a humanização. Foi a primeira coisa que eu falei quando esse programa entrou no ar. Que nós precisávamos humanizar a televisão. Porque, de repente, nós começamos, nós todos aqui trabalhamos com comunicação. A primeira coisa é que vendia naquela época, a coisa está caindo um pouquinho, mas era escatologia, pornografia e sangue. Quer dizer, coisas absolutamente violentas. E a coisa está, acredito que esteja melhorando, porque nós temos esse comprometimento. Não só com a cultura nacional, mas fundamentalmente com o social, com a humanidade. Eu tenho estudado muito storytelling, contar histórias. Vocês já perceberam que hoje no Netflix as pessoas torcem para o presidente corrupto? Na outra série, para a advogada que está matando um monte de gente. No Breaking Bad, para a gente... Ou seja... Está invertendo. Antigamente a gente torcia para os mocinhos contra os bandidos. Hoje não, hoje as pessoas estão torcendo e estão perdendo a referência. E fundamental, sabe, quando você fala bonitinha, você está falando assim, eu sei que você é um ser humano que está ali do outro lado. É a minha ideia. E as pessoas esquecem que tem pessoas do outro lado. Então a intolerância no casamento. Então, por exemplo, celular. Estragou, deu algum... Troca. Casamento, troca. Filho, troca.
Então, eu fico impressionado quando os pais falam assim, eu cortei meu filho da minha vida. Eu falo, mas como? Não pode cortar filho da vida. Esse livro é exatamente sobre isso. Se você vai cortar amor, se você vai cortar filho, respeito, vai ficar dando murro em ponta de faca, porque você nunca vai dormir não direito. Sobra nada. Não sobra nada. Você quer ver uma outra história também? Essa coisa de radicalizar, ou de você trocar até filho. Por exemplo, essa história do parar de dar murro em ponta de faca. Você está trabalhando com uma coisa que você não gosta. Ou está fazendo um texto que você não gosta. Você larga? Eu acho... É sinônimo de largar um emprego, vamos dizer? Eu acho que no caso, eu acho que quando você atinge ali o limite da tua infelicidade, quando você acorda de manhã e você não sente o prazer de acordar e de viver tuas 24 horas do seu dia, porque você é infeliz no que você faz, no que você vive, no que você realiza, como é que você vai dormir à noite e falar assim, eu sou infeliz? Eu acho, sim, que a pessoa tem que saber conhecer o seu limite. Ela tem que ter a noção do seu próprio limite, para que ela não fique louca, né? Para que ela não fique escrava, refém da sua própria infelicidade. Então, eu acho que muitas vezes você vê casos de pessoas que mudam radicalmente de profissão. Elas eram pessoas, advogados de sucesso, engenheiros de sucesso, elas resolvem abrir uma barraquinha de fruta na praia, né? Marco, eu era cirurgião. E eu joguei tudo pro ar. Por quê? Porque, imagina eu, cirurgião, Rony, aí fui ser terapeuta. Aí tava ótimo, um dia cansou. Quando eu parei de ser terapeuta, eu era terapeuta de 4 governadores do estado. Dos 3 ou 4 dos melhores publicitários. Chegou uma hora, cansei, não pode. A gente tem que se respeitar, mas respeitar é algo que tem que ser sempre de dentro para fora. Isso. Se você não respeita o outro, por exemplo, eu falo para os meus clientes, se você tem ódio pelo outro, você é a primeira pessoa que você vai ter ódio. Então, precisa ter compreensão, precisa ter generosidade, senão vai ficar dando murro em ponta de faca, porque não resolve, não termina nunca a dor. Felipe, uma coisa, relacionamento. Relacionamento amoroso, vai. Quando é que é a hora de parar de insistir, você sabe? Quando está dando soco em ponta de faca, burro em ponta de faca o tempo inteiro. Existe uma hora que você tem consciência que deve parar? Eu acho que é quando você muda, quando você... eu acho que esbarra no que o Pam me falou sobre a profissão. Eu acho que quando você se fere, quando esbarra no que é primordial para você. Eu já passei por uma situação de um relacionamento de muitos ciúmes e quando eu que sou um cara expansivo, que chego aqui, primeira vez que eu te conheci, já quis te abraçar, já quis... Bem-vindo ao clube, eu sou assim. Eu me vi não podendo abraçar as pessoas com medo de causar ciúmes, entendeu? Eu acho que isso, quando você começa a se tornar outra pessoa, por causa dos outros, aí já nem relacionamento. Já vivi isso, eu vou dizer uma coisa. Numa hora dessa, eu acho que Murphy era otimista, porque a tendência é piorar. Aí é bobagem da ponta de faca. Sim, porque quando você deixa de ser você mesmo, ou então quando você quer modificar uma outra pessoa, é hora de se questionar. Ele se pergunta assim, mas você não tinha se apaixonado por mim? Pela aquela pessoa que eu era? Aí agora você quer que eu não seja mais aquela pessoa? Então, acho que é a hora de rever, né? É a hora de entender... por quem que você tinha se apaixonado, se você agora está amando ou não. Agora, o duro é que a maior parte das pessoas amam a partir da neura, da miséria. Então, muitas vezes, você está falando de ciúmes, né? Os ciúmes e o amor, eles têm em comum a forma, mas o amor é uma flor natural, ela nasce da vida. E o ciúme é uma flor de plástico, ela nasce da química. Que bela analogia. Então, quando as pessoas falam, não, mas eu te amo. Não, você não me ama. Você é carente, você precisa me dominar. O amor é inevitável. Quando alguém ama, você vê que a pessoa está corada, os olhos estão brilhando. Quando uma pessoa está numa relação de destruição, ela vai ficando amarga. E aí a pessoa fala, não, estou amargo, peraí, não é assim. Minhas crianças, muito obrigado por terem vindo. Você vê, é tão curtinho nosso papo, a gente devia continuar, né? Mas
Televisão, você sabe. Obrigado, criançada.